Andréa, sou missionária, sou membro de uma igreja que fica em Rondônia, chamada Igreja Missionária Unida do Brasil, em Ji-Paraná. Sou missionária em tempo integral da Missão Avalanche, que fica em Vitória, no Espírito Santo. E já há alguns anos, Deus tem colocado no meu coração o desejo de militar na área da sexualidade, em prol de saúde, em prol de restauração, de reconciliação, em prol de pureza, de santidade. Então, nós temos desenvolvido treinamentos, palestras, seminários, intervenções urbanas, aconselhamentos. E, inicialmente, o meu desejo era trabalhar na área da homossexualidade. Porque eu sei dos desafios em torno da questão, das dores, dos tormentos, das acusações. E tudo começou dessa forma. Fui atuando na área da homossexualidade, tentando ajudar pessoas que voluntariamente quisessem abandonar a prática do comportamento homossexual. Mas, à medida que eu fui palestrando, fui vendo que, depois de falar sobre o assunto da homossexualidade, muitas pessoas vinham procurar ajuda. Só que, no final das contas, um grupo muito maior de pessoas, eu fui vendo que existia dentro das igrejas e que costumava estar assim desassistido. E era um grupo maior, por quê? Porque envolvia praticamente qualquer pessoa, independente da sua orientação sexual. Aí a gente está falando do vasto número de pessoas que compõem o grupo dos viciados em sexo. E aí eu comecei, então, a pesquisar sobre esse assunto. E hoje, Deus permitindo, eu pretendo trazer um estudo sobre a questão do vício sexual. Então, de repente, você vai me ouvir falar sobre vício sexual, como você já ouviu agora, e você vai pensar assim, glória a Deus, isso não tem nada a ver comigo, porque eu nem faço sexo com ninguém, porque eu sou solteiro, sou solteira. Antes fosse assim, gente. A gente sabe que expressar sexualidade não diz respeito exclusivamente a manter uma relação sexual com alguém. A expressão da sexualidade é algo tão complexo que envolve tantas coisas, aliás, envolve tudo em nós, mente, corpo e espírito. Agora, praticamente, creio que ninguém esteja fazendo sexo, não que eu esteja vendo, porque existem tantas possibilidades, mas creio que ninguém esteja praticando nada do gênero. Nós estamos expressando a nossa sexualidade. Através do respeito, através da compaixão, da misericórdia, da preocupação, do afeto, da educação, da gentileza, da doçura num olhar, num bom dia e tudo mais. Isso é a expressão da sexualidade. Porque expressar a sexualidade é expressar o que você sente, o que você pensa a respeito do outro, a respeito de você. E não tem jeito. A gente expressa o tempo inteiro. A gente expressa o tempo inteiro o que a gente pensa a respeito do outro. A gente expressa o tempo inteiro o que a gente sente pelo outro. E isso acaba denunciando quem a gente é, quem o outro é para nós e quem o nosso Deus é. Uma coisa é você ter o discurso, eu te amo. A outra coisa é você ter um olhar frio. E o seu discurso não ser coerente com o seu olhar. Não é verdade? E todo mundo aqui sente isso. Quando o discurso é de um jeito, de repente doce, mas o olhar é frio. O corpo é frio, é gelado. Então, a gente o tempo inteiro está expressando e está mostrando tudo isso. Uma coisa é você falar, eu quero me guardar no namoro. A outra coisa é você não respeitar o limite do outro. O discurso é um, mas o toque é outro. A sedução é outra. Então, a gente, por inúmeros momentos do nosso dia, a gente está expressando coisas que são coerentes com aquilo que a gente crê e coisas que não são coerentes com aquilo que a gente crê quando a gente pensa naquilo que diz respeito à palavra de Deus. Está claro até aqui? Então, o que eu estou querendo dizer essa manhã para você? Existe... Melhor dizendo, há algum tempo eu tenho estudado sobre a questão da imoralidade, sobre a questão da impureza, sobre a questão do pecado sexual em si. E usando as Escrituras, obviamente, por a gente crer na inerrância da palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus, que tem poder para nos salvar de tudo que não presta. Ela é a palavra de Deus que nos mantém vivos, que mantém tudo isso aqui coerente, coeso, de forma sincrônica e harmônica. Pois bem, à medida que eu fui estudando, eu fui vendo que, pesquisando e orando a respeito, eu comecei a falar muito sobre esse assunto e fui vendo o seguinte,
Normalmente a gente fala muito sobre algumas questões que eu vou entrar aqui mais a fundo, como é o caso de pornografia e manifestações de imoralidade sexual. Mas eu creio que um dos maiores problemas, desafios, melhor dizendo, que a gente enfrenta, e que eu acho que isso vai tocar, talvez, a ferida da sua alma, ou a área mais sensível da sua existência. Porque a gente está falando para um grupo de solteiros, creio eu ser um dos grupos menos cuidados pelas nossas igrejas, porque basicamente todo o discurso é voltado para os casais, para os casados, para os adultos, para aqueles que chegaram na terra que mana leite e mel, que é o casamento, não é verdade? E esses pobres coitados inscritos aqui, são aqueles que não chegaram lá ainda, não é verdade? Não é verdade? É bem por aí. E que só ouvem aquela palavra que era para ser de ânimo, mas no fundo é a palavra que o solteiro, eu acho, mais odeia ouvir. Espera no Senhor. É ou não é? É, né? Deus está falando, não está? Está desnudando a sua alma. Então, basicamente, detalhe, quem fala isso normalmente é um casado. Aí você abre aquele balãozinho que você não tem coragem de falar e pensa, fácil, né, Andréa, falar? Tem sexo garantido em casa. E eu aqui, não é verdade? Deus sabe. Eu também sei como é que é. Então, eu quero te dizer o seguinte. Uma das coisas que eu tenho visto, que é o maior desafio do solteiro hoje, isso vale para o casado também, porque tem muita gente mal casada, que não sabe estar casado, que não sabe ser casado. Mas falando a respeito do solteiro exclusivamente, quero ver se você concorda comigo. O maior desafio é ou não é a tal da solidão? E Deus sabe. Sabe, se importa com a dor da sua solidão. E uma das coisas que a gente costuma fazer para anestesiar a dor, a geleira da solidão, de uma alma solitária, é procurar um atalho chamado imoralidade sexual. E o solteiro tem várias formas, assim como o casado, mas falando exclusivamente a respeito de solteiro, de tentar driblar a dor da solidão. Várias formas. Nós vamos estar falando sobre uma delas. E essa palavra, na verdade, é para ser um alerta para você. É para ser também um motivo para você buscar uma mudança radical. Creio eu que Deus pode usar para ser um divisor de águas na sua vida. Porque nós vamos estar vendo o que a palavra de Deus fala sobre a nossa tentativa de administrar a nossa solidão, usando como artifício a imoralidade sexual. Eu quero que você veja o prejuízo que isso tem trazido e que pode trazer. Então, o meu chamado em Deus é procurar ajudar pessoas que estejam vivendo vida dupla. Ou seja, são membros de igreja, são convertidos, amam a Deus, mas nos bastidores fazem cada coisa para tentar administrar a solidão. E Deus se importa com esses comportamentos. E Deus quer ver mudança. Então, de repente, você talvez esteja fazendo parte desse grupo. Alguém que está tentando desesperadamente viver, e viver bem, e viver uma vida com sentido. Que de repente você dá tudo de você para a obra de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, para a causa de Cristo, mas que de repente a sua solidão está ficando dentro de você de uma forma tão destruidora, de uma forma tão desenfreada, que você está vivendo de qualquer jeito e se associando a qualquer tipo de prática, a qualquer tipo de pessoa. Esse não é o caminho de Deus para você. Então existe um caminho melhor, que é o caminho de vida em abundância, que, em outras palavras, significa que você vai conseguir se olhar no espelho e não ter vergonha do que vê. Que você vai conseguir sentir o aroma saindo do seu comportamento, dos seus atos, das suas ações. Se a gente puder sentir um perfume, que vai ser o perfume de Cristo, não de carne, apodrecendo, te fazendo apodrecer mais e mais. Então existe uma vida melhor em Cristo. Nós estamos falando do Senhor Jesus. Tudo é possível em Cristo. A sua solidão, ela não é maior, ela não é mais poderosa
do que o sacrifício de Jesus na cruz pela sua vida. Então, nesse dia, eu quero que você coloque a sua solidão diante do seu Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Que você se desafie a crer que Ele é capaz de pastorear você na sua solidão. Não me importa se você já casou, nunca casou, se você é viúvo, se não é, se você teve experiência sexual com alguém ou não, não importa. Se você praticou aborto ou não, se foi abusado, se abusou, não importa. O Senhor Jesus Cristo tem resposta para a sua solidão. Agora é preciso que você o convide, porque o perfil do Senhor Jesus é de um cavalheiro, jamais de um abusador, de um agressor. Ele não violenta, ele espera ser convidado. Então, nesse dia, eu convido o Senhor para começar a tocar na sua área de solidão. E a palavra de Deus fala em Tiago 1, 14 e 15. E eu quero que você guarde esses 2 versículos, porque eles descrevem muitas coisas, inclusive o ciclo de vício. Ou seja, descreve o ciclo de vício sexual também. Não só o sexual, mas também o sexual. E olha o tanto de verdade interessante que tem nesses textos. Cada um, porém, é tentado. Então, aí já tem uma grande verdade. Cada um de nós é tentado. Cada uma de nós é tentada. Então, se você veio achando, não, eu vou lá para o encontro, porque eu quero sair de lá, sem ser tentado mais na minha sexualidade. Esqueça. A palavra de Deus te fala o contrário. Você vai ser. Tá certo? Então, se você estava acreditando que fazer parte do corpo de Cristo significa não passar por tentação, esqueça, não é uma promessa de Deus para nós. Ele, aliás, nos orienta, seremos tentados. Agora, olha que interessante, cada um de nós é tentado pelo próprio mau desejo. Então, eu sou tentada pelo meu mau desejo e você é tentado pelo seu mau desejo. Fica a pergunta, quais são os seus maus desejos? E mau desejo não significa que seja alguma coisa que você não goste, porque é mal, é ruim. Não. Aliás, costuma ser o contrário. Mau desejo está mais próximo daquilo que a gente entende como paixão, concupiscência. Ou seja, é aquilo que a gente gosta demais. Então eu te pergunto agora, o que você gosta tanto a ponto de chutar tudo até Deus? Liberdade? Vaidade? Fama? Independência? Enfim, tem uma lista vasta. Prazer? Gozo? O que você gosta tanto a ponto de ficar cego ou cega para obter aquilo ali naquela hora? Isso é o seu mau desejo e é o meu mau desejo. Essas coisas são as coisas que são capazes de nos deixar desnorteados. E mexem com a gente, desestabilizam a gente. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E o Senhor Jesus morreu por todas essas causas. Amém? Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. E o que o mau desejo tem por objetivo? Tem 2 manifestações desse mau desejo. Primeiro, tentar nos arrastar. Mau desejo é o seguinte, nós estamos falando aqui de tentação. E a tentação basicamente é o quê? É uma bandeja com um manjar que te apetece, que te faz salivar, que chega na hora de duvidar de maior fome, de sensação, de abstinência total, e chega aquela bandeja. De madrugada, todo mundo dormindo e você na frente do computador, e aí aparece uma janelinha. E aí, quer teclar comigo? Ninguém está vendo. Está todo mundo dormindo. De repente, você pode evangelizar a pessoa. São as gambiarras da tentação, entendeu? Para tentar espiritualizar. Porque está tentando o quê? Arrastar. Arrastar no seguinte aspecto. Você não vai conseguir deixar de entrar na internet agora e deixar de falar com essa pessoa, porque você precisa falar com essa pessoa. Estão acompanhando? Isso é a fase 1 da tentação. Arrastando, tentando te convencer que você não consegue ficar sem.
de hipótese alguma, de forma alguma. Mas depois vem a segunda fase da tentação. Quando ela tenta o quê? Seduzir você. Então, primeiro vem aquele discurso, entra, você precisa entrar, você não vai conseguir ficar sem falar com essa pessoa. Você não vai conseguir dormir, você está com insônia. Depois vem aquele discurso, entra, vai. Mudou o tom. Ah, entra, Andréia. Diniz está dormindo. De repente pode ser alguém para você aconselhar. Você está tão cansada, vai, cansada até da obra de Deus. Miguel dormiu, relaxa, entra. Você também é filha de Deus. Isso é tentação. Então nós estamos falando de uma bandeja que chegou. E aí a gente vai ver uma batalha espiritual realmente. Porque se tem uma tentação, significa que tem um tentador. Mas também significa que agora eu vou ter que fazer escolhas. Então a tentação chega, tenta te arrastar, te seduzir. E aí esse desejo, quando concebido, dá à luz o pecado. Infelizmente, a gente não costuma mais ler o resto do versículo. Infelizmente, nós chegamos num nível de imoralidade dentro do meio cristão, que a gente acha que o versículo acaba aqui depois do pecado. Mas nós temos que entender que o versículo não terminou ainda. E após ter se consumado, gera a morte. Você quer ver uma das maiores provas que a gente não acredita nisso? Quando a gente fala de crack, que virou uma epidemia nacional, praticamente em todos os 5.000 e tantos municípios do Brasil já tem pedra de crack disponível ali para a sociedade. A gente associa o crack a... Fala o crack, o que vem à sua mente? Morte. Fala o sexo, o que vem à sua mente? Prazer, e não vem morte. Então nós conseguimos dissociar a imoralidade sexual da morte. Mas nós vamos ver na prática aqui como é que o comportamento de vício sexual é tão nocivo, tão mortífero quanto a dependência química. Então, esse pecado, após ter se consumado, gera a morte. E o vício sexual é um comportamento que envolve qualquer prática sexual incontrolável. Ou seja, gente, você não precisa ter repetidas relações sexuais, ter um parceiro, vários parceiros, fixos ou não, para se enquadrar no perfil de comportamento de vício. Tem muita gente que nunca foi para a cama com ninguém e é viciado em sexo. Como assim? Não consegue parar, por exemplo, de fantasiar sexualmente. Não consegue parar, por exemplo, de se masturbar. Não consegue parar de seduzir. Não consegue parar de ter acesso a sites pornográficos. Não consegue. Por quê? Perdeu o controle, está desgovernado. Então, vício sexual é o comportamento que envolve qualquer prática, não importa qual. E aí a gente tem visto um comportamento de imoralidade instalado no meio, estou falando agora para cristãos, porque eu trabalho com cristãos, porque não dá tempo de trabalhar com os não cristãos. De tanto que a seara é grande, e de que são poucos os trabalhadores nessa área de restauração na questão da sexualidade. E a gente tem visto que muita gente fala o seguinte, não, mas eu não tenho problema nessa área, porque eu nunca fui para a cama com ninguém. Aí você vê que a pessoa tem um discurso de que eu estou me guardando. Eu já ouvi isso, de um rapaz que era noivo da filha de um pastor, ele trabalhando, tendo funções na igreja, e ele falando, não, André, o nosso namoro é santo. A gente está noivo e o nosso relacionamento é santo, a gente está se guardando, a gente para no sexo oral. Estão se guardando. Por quê? Porque acha que se não houve, então, penetração, então a gente não fez sexo. Então é o que eu chamo de uma tribo urbana enorme. Os, entre aspas, teoricamente virgens. Esquece, gente. Isso é imoralidade. Então, hoje nós estamos falando sobre aquilo que a gente pode estar fazendo de madrugada, nos bastidores. Tipo assim, eu sei o que você fez no verão passado. Basicamente isso. E todo vício, independente do seu objeto de prazer, seja sexo, drogas, é uma fuga. Se você entrar numa casa de recuperação para dependente químico, você não vai encontrar praticamente ninguém
Se você fizer a seguinte pergunta, né, que vai levantar a mão, você pergunta, e aí? Quando você começou a usar drogas, é porque sua vida estava uma maravilha? Levanta a mão. Não é. Basicamente, aconteceu uma coisa terrível, ou aconteceram coisas terríveis na minha vida, que me machucaram demais e que eu não soube lidar. E eu me refugiei na alienação, no prazer que a droga me dá por alguns segundos, minutos, que seja. E o sexo da mesma forma. Então, a nossa história de imoralidade sexual tem um início. Normalmente tem um início com algum abuso ou trauma. Dificilmente alguém aqui dentro não passou por abuso. Por quê? Porque abuso é tudo aquilo que fere a sua intimidade. É tudo aquilo que rompe um lacre na sua vida antes da hora apropriada desse lacre ser rompido. Exemplo, pornografia na infância. Se eu fizer um levantamento aqui, praticamente todos nós tivemos contato com pornografia enquanto éramos crianças ou adolescentes. O que por lei é proibido. Porque criança e adolescente não tem condição, não tem fibra emocional, espiritual, física, de digerir o conteúdo pornográfico. Não tem. E se você teve contato, isso aí foi uma situação que te deixou vulnerável. Por quê? Distorceu um tanto de coisa. Te excitou antes da hora, te desnudou intimidade de homens e mulheres. Quando a pornografia é heterossexual? Porque tem várias outras formas. Com animais, com objetos, com várias pessoas, enfim, várias formas, com violência, sem violência. E você, de repente, se depara com aquilo quando é criança ou adolescente. E, normalmente, quando isso acontece, está sempre num ambiente, costuma estar, pelo menos, num ambiente ou de escola, ou de família. Obrigada. Quando a gente vê o quê? Vou visitar meus tios, e, de repente, os adultos ficam tomando café na cozinha, na sala, e os primos vão brincar. Ninguém passou por isso aqui, claro. Ninguém. Só aquele amigo, né? Aquela amiga. Então, esse amigo e essa amiga um dia passaram por isso quando eram crianças. E, de repente, aparece um primo mais velho, uma prima mais velha e fala, deixa eu te mostrar uma coisa. E te mostra a primeira revista pornô, o primeiro filme pornográfico, o primeiro site pornô, ou alguma brincadeirinha de iniciação sexual. E você, com seus 5, 6 anos, se depara com aquilo e fala, hã? Logo em seguida vem aquele discurso, shh, é segredo. Seu pai e sua mãe não podem saber. Se você contar... Resultado, quando a gente é submetido por esse terrorismo emocional, a gente começa a se deparar com uma primeira raiz que abuso e traumas costumam trazer, vergonha. O primo tirou a roupa, tocou embaixo da sua saia, colocou a mão onde não podia, colocou a boca onde não devia, e você fica ali, estático, paralisado, amedrontada. Shhh, segredo, ninguém pode saber. Logo em seguida vem o quê? O medo. Se meu pai descobrir, se minha mãe descobrir, se o pessoal da igreja ficar sabendo, se o pessoal da escola ficar sabendo. Depois disso, a raiva. Por que que ele fez isso? Por que que ela fez isso? Por que que meu pai me trouxe aqui? Por que que minha mãe deixou? Por que que Deus permitiu? Esse monte de dúvida, quando não sanada, costuma vir com uma série de mentiras depois. Não conta para ninguém, Andréa. Porque ninguém vai te amar, ninguém vai te respeitar, ninguém vai acreditar em você depois que ficarem sabendo. Guarda esse segredo. Então, eu vou te dizer, o maior inimigo de uma sexualidade saudável é o segredo. Você quer continuar adoecido nos seus relacionamentos? Continua vivendo uma vida de segredo. Onde você tenta sozinho ou sozinha segurar as pontas, segurar a onda. Esqueça. Não funciona. Não é princípio do reino de Deus. Agora, também não é princípio do reino de Deus você se expor a tal ponto onde você vai reproduzir as cenas de abuso. Então, a gente confessa para quem pode nos ajudar. Isso aqui é um ambiente propício para isso. Você tem que dar glória a Deus que existem líderes que se importam com a sua dor. Que mobilizam gente que vão orar, pessoas que vão orar por você, porque se importam com a sua dor. Glória a Deus por isso. Então, esse é o tempo
de você começar a desnudar, se duvidar, as histórias mais tristes da sua vida, para que elas venham receber o frescor, a graça do sacrifício de Jesus. Amém, gente? Então, muita cena deve estar passando na sua cabeça. É o Espírito Santo de Deus que está te trazendo. Porque as nossas histórias, elas não existem para nos governar, quando o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Chega do seu passado de governar. O que Deus quer é que o seu olhar a respeito da sua história mude, e Ele quer ser convidado para fazer parte dessa reconstrução. Amém, minha gente? A pessoa viciada em sexo pode ser homem ou mulher. Muita gente imagina que o perfil do viciado em sexo seja masculino. Isso não é verdade. Homens, em geral, eles denunciam mais a sua imoralidade por causa do olhar. Não é verdade? Mulherada aqui vai concordar comigo? Passa uma mulher interessante, em geral, quando o homem é tentado na área, olha, aí ele tem que dar a segunda olhada, abre o arquivo, salva como, né? Gostosuna, não é verdade? Claro que isso não acontece com os homens que estão aqui. Aqueles que não vieram, entendeu? Aqueles pecadores, imorais, levianos, que não vieram fazer parte desse encontro. Aqui só está a nata, não é verdade? Então, o que a gente vê? O homem costuma denunciar pelo olhar. Costuma. Mas e nós? Racinha. A gente não dá aquela olhada, né? Tipo, né? Não. A gente só pensa. Não é verdade? Então, abre aquele balãozinho e a gente vem naquela sutileza, não é assim do tipo... Nossa, irmã, como seu marido tem um corpo escultural. Não é assim. Normalmente é o quê? Que bênção esse homem de Deus. Ô, irmã, que mulher abençoada que a senhora é, né? Em outras palavras, ô lá em casa, né? Mas eu estou dando uma disfarçada. Pega mal. Então, aliás, o homem normalmente, quando ele olha para uma mulher, e ele é tentado na imoralidade, em geral, eu não estou dizendo que todos, mas a grande maioria dos homens, se duvidar, imagina como essa mulher é sem roupa. O que é diferente ainda do comportamento das mulheres. As mulheres hoje, até hoje, ainda são tentadas de outra forma. Elas olham o homem e pensam o seguinte: como ele ficaria com outro tipo de roupa? A gente tenta melhorar, e aí começa o quê? A fantasiar. Esse homem com, de repente, um terno, uma camisa polo, me abraçando, e aí vem todo o envolvimento. Então, em geral, a gente é tentada pela nossa fantasia sexual. E normalmente começa como? Ai, estou tão sozinha. Ai, se eu tivesse aquele irmão aqui comigo para a gente orar. Para a gente louvar a Deus. Para a gente jejuar. Né? Aí começa uma música de fundo já. Já está numa cachoeira. Louvando. Adorando. Fantasiar sexualmente é isso, é pensar em sexo. E faz parte da vida. A questão é quando você não tem permissão da parte de Deus, porque você não tem aliança com a pessoa. Que você começa a arrancar a roupa da pessoa, a tocar na pessoa, nos seus pensamentos, ou através da pornografia. E você não tem aliança de amor com essa pessoa. Ela está sendo usada para te dar prazer naquela hora, porque você não sabe o que fazer com a sua solidão. E você fala, pelo menos eu vou pensar nesses minutos que eu estou tendo uma fantasia de amor, uma aventura de amor com essa pessoa, para eu esquecer da minha solidão. Então eu me associo à imoralidade. Começo a pensar aquilo que não é verdadeiro, que não é puro, que não tem virtude. Porque eu acho que nessa hora, Jesus não pode segurar a minha mão e ministrar no meu vazio. Essa é a hora que, em geral, a gente vira para Jesus e fala: Jesus, sai do quarto que o bicho vai pegar, o senhor não vai dar conta. Ó, o senhor é virgem, não conhece, tal. O
O senhor é espírito, está lá com o pai, não sei o quê. Eu estou aqui na terra, entendeu? Aqui embaixo, tal. O senhor não entende. Então, depois a gente conversa. E essa é a hora que a gente acha que quem vai ajudar a gente é quem? O diabo. Porque o infeliz conseguiu convencer a humanidade de que quem entende de sexo é ele. Do jeito que o diabo gosta, do jeito que o diabo quer. Propaganda de motel, em geral, tem um foguinho, tridente, não tem? Porque, de alguma forma, o diabo vendeu a ideia que quem entende de sexo é ele. Mentira! Sexo é relacionamento. O diabo não sabe se relacionar desde o princípio. Foi arrumar confusão com quem Deus quer o que é amor. Se tem alguém que não sabe se relacionar, é o diabo. Tanto é que, para ter adepto, ele tem que mentir. E muitas vezes a gente acha que aquilo que é referente ao diabo e as coisas dele vão estar ministrando na nossa solidão. Exemplo, Google. Fala, pastor Google. Fala, doutor Google. Então a gente acha que a internet, que qualquer coisa que existe vai poder ministrar na nossa solidão, exceto Deus. Mentira! Se tem alguém que se importa com a sua solidão, é Deus. Se tem alguém que sabe se relacionar, é Deus. Se tem alguém que está a fim de te ensinar a se relacionar com saúde, é Deus. Porque Ele é relacionamento. Ele é, e Ele é saúde. Ele é vida em abundância. Então, se de alguma forma você ainda está tentado ou tentada a ter uma vidinha dupla, miserável, que rouba o seu tempo, que mata você e que te destrói, esqueça. Você veio aqui para ouvir coisas diferentes. De que não existe vida melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não existe. É restauração total da sua dignidade como ser humano. Onde você vai deixar de ser objeto. Onde você vai deixar de olhar o outro como objeto. É restauração da sua humanidade. Isso é sobrenatural. Só quem é amor consegue fazer isso em você. Só Deus consegue, porque só Ele é amor. Então, a pessoa viciada em sexo, ela tenta controlar a sua conduta. Ela tenta parar. Só que ela não consegue, porque ela está desgovernada. Ela perdeu o controle, porque ela está associada a prazer, e prazer vicia. Se você não tiver exatamente submetido à cruz de Jesus. Porque prazer é bom demais. Um exemplo que eu uso, dificilmente aqui alguém é tentado a acordar 3 da manhã para ir lavar louça. Nossa, que vontade de lavar louça, não estou me segurando. Que vontade, nossa. Só se tiver toque. Caso contrário, não vai. Porque a gente é tentado a fazer o que a gente gosta demais, e a gente não gosta dessas coisas. Não é verdade? Então, a gente, às vezes, vicia em alguns comportamentos que geram prazer, porque fazem com que a gente esqueça a realidade, muitas vezes, da nossa vida. E a pessoa viciada em sexo, ela crê que pode deixar esse vício, detalhe, quando quiser e sem ajuda. Discurso de pessoa viciada. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou pagar um preço de jejum, vou para o monte, vou orar. Mas é eu e meu Deus. Sabe o que é isso? Orgulho. Não quero abrir para o meu líder, para a minha líder. Não quero abrir que sou uma pessoa que nos bastidores se masturba. Não quero abrir que sou uma pessoa que nos bastidores seduz, manipula, engana, toca onde não deve, abusa, se permite ser abusada. Não quero. Me deixa com vergonha, porque o maior problema da pessoa viciada em sexo é a vergonha. Ela está com vergonha desde quando tudo começou. E ela continua governada pela vergonha. Aí ela guarda o segredo. E ela acha que sozinha, fazendo muita força, sendo muito crente, ela para. Não para. Gosta de pensar que tem controle sobre a sua conduta, mas não tem. Então ela vicia em controle. O tempo inteiro ela está correndo atrás de controle. Só que o tempo inteiro ela perde. E ela sente uma vergonha devastadora e não vê valor nenhum em si. Então, a pessoa que costuma ser solitária, embora possa estar rodeada de pessoas. Isolada, embora possa estar se relacionando com inúmeras pessoas. Pode estar aí, sabe, sassaricando para lá e para cá, mas por dentro, nem ela sabe o quanto ela vale. É uma pena vocês não conseguirem ver as imagens. Mas são imagens de pessoas extremamente
cativas do seu vazio emocional. Ninguém realmente conhece quem essa pessoa é. E como que o vício costuma ser construído? Por quê? Porque você não nasce viciado em sexo. Você não nasce viciada em sexo. Você não nasce já pensando em sexo, bebezinho lá de olho nas bebezinhas, entendeu? Não é assim. A gente não nasce viciado em sexo. A gente vai aprendendo. É um comportamento que você aprende. Se você aprende, quais são as boas novas? Também desaprende. Amém? Então, nós estamos falando de um processo de construção e trazendo as boas novas, que pode haver um processo de desconstrução. Tá certo? Em geral, o vício é construído da seguinte forma. Não é regra, mas costuma ser. Algo aconteceu na minha vida que me desestabilizou. Exemplo, fui para a casa dos meus primos, como eu citei aqui. Uma história aí, qualquer, né, fictícia. Vou para a casa dos meus tios primos e aqueles primos me apresentam a pornografia. E dali começam brincadeirinhas de cunho erótico. De médico, põe a mão aqui, ali, senta ali e tal. Trouxe dor, pode ter trazido nojo, vergonha, prazer. Mas trouxe dor, preocupação. E agora, se descobrirem? Normalmente, essa situação dói tanto que eu preciso de um atalho. Como que eu faço para esquecer? Como que eu faço para não sentir? É quando o convite da imoralidade sexual chega, normalmente através da pornografia. Esquece. Imagina uma criança, 5, 6 anos, tendo contato com a pornografia na internet. O tanto de curiosidade que não vai ter. Então ela acha estranho, ela acha feio que meu pai faz isso com a minha mãe fez isso com meu pai, assim eu nasci. Como assim? Quero ver mais. Aprendo a mentir porque eu faço escondido do pai e da mãe. Aprendo a enganar, aprendo a ter uma vida dupla. Então eu faço escondido. E começo a tentar fazer escondido de Deus, porque o papai do céu não gosta. Mas eu gosto de ver e faço escondido. Começo a mentir desde cedo. Então, a pornografia vem e, de repente, começa a me excitar. Mas ela atua nesse campo aqui. Do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu imagino. Por isso que a gente tem que revestir a nossa mente com o capacete da salvação, como fala em Efésios 6. Revestir os nossos olhos, o que a gente ouve, o que a gente pensa. E salvar os nossos pensamentos, que isso aqui é um campo de batalha terrível. A gente é o que a gente crê. A gente é o que a gente pensa. A gente é o que a gente sonha. Por isso que tem que revestir isso aqui. Então, nem tudo você dá conta de ver. Nesses dias de Big Brother, nesses dias de malhação, nesses dias de novelas recheada de imoralidade, em horário livre para qualquer um assistir, internet para todo cidadão, você tem que ficar atenta, porque os seus olhos, os seus ouvidos, o seu cérebro em geral, está sendo bombardeado com tanto de estímulo que vai chegar ali com você, para você com promessas. Mergulha em mim, que sou a imoralidade, você vai esquecer dos seus problemas. Você vai sentir uma coisinha gostosinha dentro de você, começando aqui na mente. O primeiro órgão sexual que a gente tem, gente, é o cérebro. Se assustou agora, né? É o cérebro. Tudo começa aqui. Tem gente que acha que é aqui. Não é não. Homem, muitas vezes, acha que está aqui. Fala, Deus. Teu servo ouve. Não é não. É a mente. É a mente. Mulher acha, o coração bateu forte, é Deus. Não é Deus, não. Começa aqui, ó. Então, começa a pensar naquilo que é de Deus. Então, se eu sou submetido a estímulos de ordem sexual, a tendência deles é o quê? Preparar o meu corpo para a relação sexual. Isso começa como? Através de uma mola chamada fantasia. Veio o estímulo, um outdoor com uma mulher nua, um homem nu, que seja, porque para vender roupa, você sabe, né? Tem que tirar a roupa. Então, as lojas, né, as marcas, as confecções tiram as roupas de modelos esculturais, não é verdade? E aí tentam vender roupa para nós. E nós ainda assim, oh Deus, me dá esse corpo, me dá essa calça, Senhor, em nome de Jesus, para você ver como a gente se associa à imoralidade. E aí o que acontece? Eu cobiço aquilo ali, olho com lascívia, desejo associado a egoísmo, aquilo lá eu quero para mim.
E o que acontece? O meu corpo entende. Fantasiou? Então nós vamos ter sexo. Porque a fantasia é quando você pega a atração, porque a atração é involuntária. Você sente o tempo inteiro sendo casado ou solteiro. Você não escolhe sentir atração. Você não repreende a atração. Isso é Deus falando com muita gente que está aqui atormentada por religiosidade. Atração, solteiros e casados sentem. Agora, o que fazer com a atração é quando você vê quem tem compromisso com santidade e quem não tem. Sou casada. Eventualmente posso ter atração por outras pessoas sem ser o Diniz? Sim. Significa que vou fantasiar com essas pessoas? Não, se não é adultério. Eu tenho compromisso na minha mente com meu marido, por causa de Deus. Eu não tenho permissão para me pensar, me ver, estar com outra pessoa sem ser o meu marido. Senão, eu estou adulterando. Por isso que Jesus falou, se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já adulterou com ela. Ele não falou, se você sentir atração por outra mulher, você vai adulterar com ela. Você adulterou. Mas se você fantasiar, em outras palavras, com a mulher que te deu atração sem ter aliança com ela, você adulterou. Você não tem permissão. Você não é aliançado com a pessoa. Então, a pornografia vem e ela faz o quê? Estupra a minha mente. Violenta. Chega com tudo. Sacode o meu desejo e fala, acorda, desejo. Nós vamos ter sexo. Se eu permito que isso aconteça, eu libero na minha mente. Nossa, é verdade, que corpo maravilhoso. Imagina eu na cama com aquela pessoa. Já estou fantasiando. Uma vez fantasiando, o que meu corpo sente? Teremos sexo, vamos nos preparar. É a hora que o seu coração acelera, que você tem arrepio, calafrio. É a hora que os homens sentem a ereção e as mulheres lubrificação. Isso já é a fase 2 das 4 respostas sexuais humanas. Passou o desejo, já estou na excitação. Uma vez excitada, a tendência é o quê? Como que eu vou chegar ao clímax? Então, eu começo a me tocar, é o caso, por exemplo, da masturbação. Então, a masturbação vem o quê? Logo depois da fantasia. E uma vez se tocando nas zonas do seu corpo, onde você sente prazer, a tendência é você chegar no pico máximo do prazer, que é o clímax. Que é o que normalmente as pessoas falam de orgasmo, que duram segundos. E logo depois, passa. E a gente chega no estágio, 4º estágio, que é a resolução. Do desejo para a excitação, excitação para o clímax, do clímax para a resolução. É a hora que você faz um balanço, seu corpo relaxou. E você faz um balanço e fala, caí de novo. Me masturbei de novo. Traí de novo. Oh, Deus. O que acontece? Dor. O que eu faço para esquecer a dor? Repito. Quanto mais eu repito, mais eu construo um comportamento de vício. Você está vendo que ninguém acorda num belo dia e fala assim, puxa, o dia está lindo hoje, você é viciado em sexo? Não é assim. Então, a gente está descrevendo o comportamento de vício. E tem níveis. O nível 1, em geral, é esse. Pornografia, fantasia, masturbação, relação sexual, prostituição. Você quer ver os cuidados que a gente tem que ter? Uma vez tendo contato com a pornografia, eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha de combate à pornografia no Brasil. Tinha que fazer uma CPI da pornografia. Porque isso aqui é uma indústria bilionária, que financia tráfico humano, que financia quadrilhas de pedofilia. Isso aqui financia um tanto de coisa que não presta. E a gente tem que parar, como cristão, de flertar com a pornografia. Porque ela não é permissão de Deus para nós. Nós não temos o direito de coisificar um ser humano, e é o que a pornografia faz. Transforma um ser humano em coisa, para usar na hora que eu quero, para descartar na hora que eu preciso. Isso não é prática cristã. Jesus teve inúmeras oportunidades de viver dessa forma. Mulher samaritana, viciada em sexo, meio-dia, não tinha ninguém, só ele e ela. O que ele fez? Matou a sede de afeto, de dignidade. Não tirou uma casquinha dela, porque ele sabe se relacionar. Isso é que nós temos que fazer, saber relacionar. Então você vê que a pornografia abre um tanto de oportunidade para você fantasiar. De repente você bate no peito e fala assim, glória a Deus, eu sou hétero, não fantasio com pessoas do mesmo gênero. Os héteros também vão para o inferno. Sabia disso? 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Você vai ver uma lista de gente que não é só quem pratica homossexualidade.
Pessoas viciadas em sexo, que estão o quê? Dentro da orientação heterossexual. Não adianta você bater no peito e falar, glória a Deus, sou homem e gosto de muita mulher. Os imorais também vão para o inferno. Então, nós temos que bater no peito, clamando por misericórdia, como o pastor falou ontem. Para a gente lutar por santidade, pureza. Amém, gente? Amém. Então, a gente vai vendo que a pornografia, ela traz ali, de repente, homem e mulher. De várias formas, posições e tal. Mas isso é uma questão de tempo, porque agorinha aparece o quê? Homem e mulher, de repente tendo uma prática, que lá na sua igreja é considerado pecado. Mas que ali no site estão fazendo. Aí você começa a fantasiar com aquilo. Aí você quer levar aquilo para o casamento, ou então para o namoro. A pessoa não quer, por quê? Pô, é pecado, o pastor falou que é pecado. Aí o que você tenta fazer? Ah, não, eu não consigo. Eu quero ver como é que é. Aí você contrata uma garota de programa, um garoto de programa. Tanto é que boa parte das profissionais do sexo, eu falo isso porque a gente trabalha com evangelismo com profissionais do sexo. Boa parte dos profissionais do sexo são contratados para fazer aquilo que as esposas não fazem com os maridos em casa. Em geral, o sexo anal. É isso que acontece. Então, eu tento o quê? Através da pornografia, me abastecer de curiosidades picantes. Sabe qual que é o problema da carne? Ela não sacia. Ela quer sempre mais e mais e mais e mais. Então, não adianta você só ficar na tela do computador fantasiando, se masturbando. Tela do computador fantasiando, masturbando. Chega uma hora que ela quer mais. O que ela quer? Apimentar. Nossa, como seria, então, fazer sexo virtual? Que é o que está bombando. É o que está bombando. E você não quer ver a história de uma pessoa que chegou no fundo do sexo virtual. Costumam ser pessoas que esquecem até quem são. Nome, idade, porque tem tantos personagens, adotam tantas identidades que esquecem quem são. Se relaciona com gente de tanto lugar do planeta, faz tanta coisa, que não sabe mais nem o que gosta, o que não gosta, não sabe de mais nada. Por quê? A identidade se diluiu no meio de tanta imoralidade virtual. E é o que tem seduzido demais os nossos jovens e adolescentes. Sem falar casados e tudo mais, tá? Porque isso aí está ali, acessível para todos nós. Então, a gente vai vendo que o quê? Vai apimentando. Como seria fazer, então, virtual com uma pessoa que eu não conheço, fazer pela webcam? Como seria, então, fazer espiando alguém pela janela? Como seria, então, sei lá, uma coisa meio violenta, com algema, com chicote e tal? Então, eu vou apimentando. Então, aqui a gente já está falando de umas práticas, bizarras. Onde eu estou flertando agora com perigo, com adrenalina, e a coisa fica mais quente, mais deliciosa, e mais perigosa, e também causa mais dor, e eu tenho que fazer de novo para eu esquecer. Está vendo que a coisa vai afundando? Sabe qual que é o problema? Isso aqui também cansa. É uma questão de tempo. E chega uma hora, naquele site pornô que você estava acostumado a ver, de madrugada, sem ninguém imaginar, vem a foto de uma menininha, 10 aninhos, virando mocinha. Está amarrada em nome de Jesus. Isso não, mas só uma espiadinha, vai. E quando você vê, você está flertando com crianças nuas, adolescentes, mulheres em situação de violência, fantasiando com estupro. De repente, é tanto desejo, é tanta fantasia, é tanta imoralidade. Ai, se eu tocasse só o corpo da minha priminha, ela é criancinha, ela nem vai lembrar do meu priminho, só para ver como é que é, porque eu vi naquele filme. Aí nós chegamos no nível 3. Aí você lembra do cumprimento da palavra de Tiago? Que o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Em geral, criminosos sexuais no Brasil costumam ter uma história muito trágica. Um estuprador, quando é descoberto pela comunidade, o que costuma acontecer com ele? Linchado. Se não for na comunidade, às vezes no presídio. O que é, assim, também uma enorme hipocrisia. Porque ninguém acorda, nasce estuprador. Torna-se. Aprende. E aprende porque flertou, porque consumiu
porque ingeriu imoralidade, financiada pelos meios de massa, de comunicação de massa. Não é verdade? Está aí. Mas na hora que chega no nível 3, aí é crime. Aí não pode. Mas nós estamos alimentando essa imoralidade, desde bebezinho. Por isso que nós precisamos de uma revolução de santidade, gente. E não adianta a gente esperar isso do governo, isso começa com o povo de Deus, com você e comigo. E eu quero te dar uma boa notícia para a gente fechar. Uma pessoa saudável, ela transforma o ambiente que ela faz parte. Então, você quer começar a ver mudança nessa nação? Lute pela sua pureza. Lute pela sua santidade. E ser santo, ser puro, não é não se relacionar. É o contrário. Jesus era santo e puro e não vivia nas cavernas dos desertos, nos mosteiros, se é que a gente pudesse falar assim. Jesus vivia no meio do povo, sabia se relacionar, se envolvia com um monte de gente que aprontava, que era pecador, que vivia de um monte de jeito que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Mas ele sabia se relacionar porque ele sabia quem ele era. E eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe o quanto que você vale? Você sabe qual é a sua identidade em Cristo? Porque se você não souber, a imoralidade desse mundo vai te seduzir, te arrastar e te seduzir. Mas se você souber, você vai saber lidar com ela e combatê-la e fazer discípulos puros e santos como você. Então o que a gente precisa é reconhecer a verdade. A verdade é a seu respeito. Quem você é e como é que você está vivendo. Sabe se relacionar? Sabe usar a internet? Sabe namorar? Você dá conta de beijar na boca? Você dá conta de ficar com alguém sozinho, no escuro, no cinema? Você dá conta de ter uma pessoa do seu lado? Se não dá conta, não tem como ter ainda. Tem que se conhecer. E só se conhece quem conhece a Deus. A gente só sabe quem a gente é quando a gente tem contato com o nosso Criador, que nos conhece como criatura. Não adianta você pedir um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque eu quero casar. Em geral, a motivação que as pessoas têm para casar é totalmente equivocada. Querem casar porque querem sexo. Só que não falam isso. Em geral, existe uma cobrança enorme no meio dos solteiros. O quê? Você é solteira há 30 anos? 40 anos não casou, irmão? É ou não é, gente? Uma cobrança enorme, porque existe muita idolatria em torno do sexo. Nós temos que aprender a nos relacionar. O solteiro expressa a sua sexualidade. Só que não vai ser de forma erótica. Mas ele vai expressar afetividade, ele vai expressar sentimentos o tempo inteiro. Vai expressar amor, dar e receber. Então, nós temos que reconhecer como é que a gente está vivendo. Pessoas viciadas em sexo precisam reconhecer, estou viciada em sexo. E eu preciso de ajuda. E como que começa a restauração? Quando a pessoa chega na raiz. Não adianta você ficar apavorado. Meu Deus, essa pessoa está viciada em sexo. Olha, ela se masturba não sei quantas vezes. Olha, ela fez sexo não sei quantos homens. Ela abortou não sei quantas vezes. Ele, nossa, fez sexo com isso, com aquilo outro. Não adianta você apavorar com esse tanto de fruto. Árvore dá fruto. Se dá fruto é porque tem o quê? Raiz. Você quer mudar fruto de uma árvore, trata a raiz. Então me conta a sua história, como tudo começou. Aí você vai chegar lá atrás em algumas histórias trágicas de abusos e traumas que não foram tratados. Não foram tratados e alimentaram comportamentos duplos em nós. E nós temos que assumir a responsabilidade de mudar essa história. Então, essa é a hora que você vai estar lembrando, tudo começou quando essa é a hora de você, aí onde você está, começar a convidar Jesus para entrar nesse lugar com você. Ô Jesus, entra nesse banheiro. Quando meu primo tirou minha roupa. Entra nesse carro, quando essa pessoa me tocou desse jeito. Entra nesse quarto, quando aconteceu, quando eu fui violentada. Entra, Deus. Entra aqui agora, Jesus, e me tira daqui de uma vez por todas. O Senhor Jesus, Ele não está preso no tempo. Ele é o Senhor. O tempo é para nós, humanos. Ele está na eternidade.
Convido o Senhor Jesus para entrar na sua história agora e te tirar das amarras que estão te prendendo lá atrás. Quando distorceram a figura da mulher, quando você começou a ter raiva de mulher, nojo de mulher, quando você começou a querer violentar a mulher, quando você começou a ter raiva de homem lá atrás, quando você começou a achar que homem não prestava, que homem era nojento, que homem tinha que sofrer, que homem não merecia receber o seu coração. Começa a voltar lá atrás, conscientemente, com a ajuda do Espírito Santo, naquela brincadeira de duas amigas, de duas primas, entre irmãos, onde houve uma iniciação ali, olha, afetiva, sexual, erótica. Começa a pedir para Deus, Deus, me tira disso aqui agora. O Senhor Jesus quer te tirar dessas amarras. Convida o Senhor Jesus para entrar. Ele é poderoso para entrar na sua história e te tirar do governo dela. Então o Senhor Jesus quer te tirar de lá. Entrega esse controle para Ele e agora se encara e se perdoa. Pessoas viciadas em sexo fazem besteira, consigo próprias e com os outros. E na medida do possível vai tentando restituir as pessoas que você magoou, que você ofendeu. Muita gente que chegou no nível de vício sexual, independente de ser nível 1, 2 ou 3, aí eu faço um parênteses. Quando eu vou falar sobre os níveis de vício sexual, tem gente que me vê falar o 1, o 2 e o 3, aí bate no peito e fala, glória a Deus, só estou no 1. Isso é engano. Isso é engano. Isso é o caminho para a morte. Isso é o caminho para a morte. Então, essa é a hora de você começar a colocar essa sua história nas mãos do Senhor. E começar uma caminhada diferente. Não importa em que nível você chegou. Se de repente você cometeu crimes de ordem sexual, coloca isso diante de Deus, porque Deus é um Deus de justiça. Mas Ele também é um Deus de amor. Há restauração. Mas nós também vamos ter que responder pelos nossos atos. Tá certo? De repente você foi agredida, foi agredido. Coloque isso diante de Deus. A sua dor vai ser tratada por Deus. E um princípio bíblico é a gente pedir ajuda um para o outro. Ou seja, começar a prestar contas da nossa vida sistematicamente. A palavra de Deus, ela nos garante, tem um texto em 1 João, que fala o quê? Confesse o seu pecado para Deus. Ele é fiel e justo para o quê? Perdoar. Perdão quem dá é Deus quando a gente confessa. Pecou sexualmente, confessa para Deus. A promessa dele é o quê? Perdão. Agora, isso não significa que você não vai pecar mais sexualmente. Então aí nós vamos ter que acionar outro versículo. Tiago 5,16. Confessa agora os seus pecados para quem? Não é para Deus agora. Agora é uns para os outros. Para quê? Para a oração, para a ministração dessa pessoa me curar. E nós estamos falando de um processo de prestação de contas. Cura vem através de prestação de contas. O meu trabalho como conselheira na área da sexualidade é esse. Eu não vou fazer o trabalho do Espírito Santo tentando convencer uma pessoa a abandonar a prática de pecado sexual. Não, eu não posso fazer isso porque eu não sou Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Qual que é o meu trabalho? Caminhar com a pessoa que voluntariamente queira construir pureza. Então nós vamos sentar e falar, e aí, como foi a semana? Entrou na internet? Fantasiou? E aí, como que está a questão de masturbação? Diminuiu? Então como que está? E nós vamos caminhar. E guardar segredo. O segredo que o quê? Que encobre multidão de pecados, mas trabalhando com a restauração da pessoa. Nós precisamos desse tipo de relacionamento no meio cristão. E eu tenho certeza que o dia que a gente começar a acreditar nos princípios do reino de Deus e começar a viver prestação de contas dessa forma, da forma saudável, bíblica, vai haver mudança. Vai haver mudança. Vai haver saúde invadindo os lares brasileiros. Mudando os relacionamentos, minimizando, diminuindo aquelas estatísticas desastrosas. E, por fim, essa prestação de contas nos ajudar a administrar os nossos disparadores, que é aquilo que nos tenta a ponto da gente ficar cego. Para a gente terminar, eu quero te convidar a fazer uma oração.
Você sabe o que você faz no seu íntimo aí, você responde pela sua caminhada com Deus. O que eu quero é que você ore, se você puder ouvir esse conselho hoje. Estou aqui como sua irmã, te convidando a orar, para convidar o Senhor Jesus, para estar na sua caminhada nos momentos de solidão. Se de alguma forma você desenvolveu maus hábitos, recorrendo à imoralidade sexual, para se iludir de que você tem companhia através da imoralidade, eu quero que você coloque isso diante de Deus. Não importa se é com homem, mulher, não importa. Imoralidade é imoralidade. Coloca a sua vida, vai orando já, não me espera, é a sua vida que está em jogo. Você é responsável pela sua santidade. Esse ambiente agora é para isso, para você colocar a sua solidão diante do seu Deus, que se compadece, e pedir pela restauração dEle, pela companhia dEle, pedir pela intervenção do Espírito Santo para te ajudar a reconstruir bons hábitos. De repente você está amargurada, está fechada, não quer confiar em mais ninguém, não quer abrir seu coração para ninguém porque foi ferida. Chega, isso é raiz de amargura, é pecado. Libera a vida das pessoas que te ofenderam para que você esteja livre, e livre delas, do que elas fizeram contra você. Mas começa a arriscar em Deus, para que o Espírito Santo possa entrar em você e ventilar áreas mesmo de renovação. De repente você tem maus hábitos, você repele pessoas. Repele, ou tem expectativas enormes que ser humano nenhum vai conseguir suprir. Esqueça. Que o Espírito Santo de Deus te traga realidade, um choque de realidade. De repente você está numa situação que você se acha assim, pecador ou pecadora demais, onde nem Jesus vai dar conta de você. Isso é orgulho. Confessa o seu pecado, agora é de orgulho, por achar que a sua conduta é mais poderosa do que a cruz de Jesus. Quem é você? Jesus é maior que o seu pecado. Não tem nada que pode te separar do amor de Deus. Em outras palavras, eu quero te convidar a se permitir a ter uma segunda chance. Porque Deus está te dando essa chance hoje. Então pega, porque Ele é bom. Você merece? Não, nem eu. Mas Ele é bom e Ele tem bons pensamentos a seu respeito e a meu respeito. Nada pode te separar do amor de Deus. E Deus é amor, Ele te ama e tem bons pensamentos a seu respeito. Então coloca a sua história agora diante de Deus e pede a misericórdia dEle, a graça dEle e boas companhias para te ajudar na caminhada aqui na terra. Rompe com a superficialidade, porque de repente você está no oba-oba, querendo esquecer. Não é assim que a gente vive. Nosso Deus é um Deus de raiz, de profundidade, é um Deus de verdade, de essência, de conteúdo. Então coloca a sua história diante de Deus. E eu tenho certeza que essa sua história, de repente foi triste, foi difícil, ela não vai ter mais poder para te governar. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja ouvindo o clamor do seu povo, sondando os corações. Peço pelos incrédulos que estão aqui, por aqueles que estão fazendo de conta que não estão ouvindo o que o Espírito Santo está falando. Eu peço por esses que estão realmente quebrantados na sua presença. Termina aquilo que o Senhor começou, Deus. Em nome de Jesus, ministra no vazio, na solidão de cada um aqui. Em nome de Jesus, traz, Deus, um novo olhar sobre a vida, sobre a história, sobre relacionamento, sobre homens e mulheres, sobre sexo, sobre o corpo. Quero pedir por aqueles e por aquelas que estão assim infelizes com o corpo que têm, que de repente foram corpos que foram feridos, que foram violentados. Eu quero pedir que o Senhor traga, Deus, reconciliação agora, porque o corpo também é do Senhor. O nosso corpo é do Senhor. Eu oro para que o Senhor venha romper com cadeias de religiosidade, de legalismo, que possam estar mantendo pessoas aqui em cativeiro. Em nome de Jesus, abençoa os nossos relacionamentos, Deus, em casa, fora de casa, na igreja, com pessoas que são cristãs ou não cristãs. Não deixa o medo governar a gente, mas ajuda a gente, Deus, a ser governado pelo amor, que lança fora todo o medo. Em nome de Jesus, que haja, Deus, o frescor do Senhor, que haja o derramamento do Senhor em nós, que o Senhor preencha os nossos vazios,
Que o Senhor arranque, Deus, os maus pensamentos da nossa mente. Que a gente abra mão de nutri-los, Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ter bons pensamentos. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que tem esses bons pensamentos a respeito de nós, independente de quem a gente seja. Nós te amamos, Senhor, e te damos todo o louvor, toda a honra. Em nome de Jesus. Amém. Mau humor crônico. Lia Luft, a escritora de ganhos e perdas, ou perdas e ganhos, ela, em um texto que escreveu para a revista Veja, ela diz o seguinte: nem sempre falta amor. Muitas vezes o que está faltando é humor. Quando Paulo escreveu Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, ele começa com amor. Até porque o amor é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, o amor é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. E ele começa com amor e segue dizendo alegria. E é interessante que em Eclesiastes capítulo 3, o escritor diz que há tempo de chorar e tempo de saltar de alegria. Como nós poderíamos definir senso de humor?